Povo lindo, a vida é bela, né? Vamos estudar, que belo dia hoje, né? Deixa eu me apresentar para vocês rapidinho. Pessoal de casa, seja bem-vindo aí, tá bom? Lembrando que no final do vídeo dá aquele likezinho, aquele joinha, tá? A gente fica muito feliz, tá bom? Povo lindo, então vamos trabalhar um pouquinho, né? Para quem nunca foi meu aluno, quem não me conhece, eu sou o professor Azevedo, eu sou mestre em matemática, tá? E trabalho em algumas instituições, na verdade um monte, e sou autor de alguns livros também, tá, gente? Então, o único livro de avaliação seriada que tem no mercado aí é meu, e a gente tem, né, um monte de livro, um monte de experiência em preparação para vestibular, Enem, essas coisas, tá? Então é o seguinte, concurso também, né? O que a gente vai trabalhar? Povo lindo, nessa aula a gente vai estar falando um pouquinho sobre um conceito bem gostoso, né? A geometria plana, tá bom? Então a gente vai colocar os conceitos iniciais, falar desse tópico que é especial, né? Que é bem gostosinho, tá bom? Então o que é a geometria? A geometria a gente conhece desde pequenininho, geometria, né? Então, na verdade, a expressão em si é geometria, medida relacionada com terra, evidentemente que deixou de usar terra faz tempo, mas a essência do nome vem daí. E aí, plana, qual que é a diferença entre a geometria plana e a geometria espacial, né, que a gente vai trabalhar depois, tá? A plana é aquela geometria que você não consegue pegar, beleza? A espacial já você consegue pegar. Então, por exemplo, uma reta, né? Uma reta não tem possibilidade de você pegar, beleza? Ou então um triângulo, né? Você fez um triângulo lá no desenho, você não consegue pegar. Diferente, por exemplo, de um caso de uma bolinha, de uma esfera, que você já tem possibilidade de pegar, tá? Então, a diferença entre plana e espacial é exatamente essa, tá? A possibilidade de você pegar ou não, tá bom? Então, beleza. Então, para a gente desenvolver a geometria plana, alguns conceitos, né? É bom a gente utilizar, tá? Uma delas é o ponto, bom? Segundo aí, a reta, né? E em terceiro, o que gera tudo, o que a gente chama de plano. Bom, são os três aí elementos fundamentais dentro da geometria, tá? Aí é o seguinte, o que é um ponto, o que é um plano, o que é uma reta? Na prática, tá, gente, os três aqui, tanto um quanto o outro, são considerados entes primitivos, né? Então, isso aqui é um ente, tá bom? O que é um ente? Algo que você aceita, você tem uma ideia do que é, só que não tem uma definição formal para aquilo específico. Isso é o que a gente chama de ente, né? Então, por exemplo, um ponto, né? A gente tem uma ideia do que é, sabe que é uma reta. Se você vê um negócio assim, ó, você vai perceber que isso aqui não é uma reta, concorda comigo? Isso aqui não é uma reta. Só que, né, explicar o que é uma reta, aí a história é um pouco mais embaixo, tá bom? Então, esses conceitos de ponto, reta e plano são conceitos que você aceita, né, sem ter uma definição formal. Então, por exemplo, né, a nossa mesa aqui é plana, tá? Então, a carteira que vocês estão sentados aqui é plana. Possivelmente, né, quem está assistindo de casa, a tela do computador, do celular, do tablet, não tem o dispositivo que está usando, é plano, né? E aí, então, a gente tem uma definição, sabe que é, mas não se consegue explicar, tá? Isso é o que a gente chama de ente primitivo. Então, bateu o olhinho, sabe que é plano. O quadro é plano, né? A gente dá para ver minha barriga, né? Longe de ser plano, concorda, gente? Está bem longe, né? Então, assim, aí a gente sabe, né? Bater o olho e definir o que é plano e o que não é, tá bom? Certo? Gente, a vida é bela, né? E aí, para a gente começar o nosso estudo, né? Que é a base nossa dessa aula hoje aí, falar sobre né, os conceitos iniciais, né, de geometria plana. Em especial, vamos ficar praticamente a aula toda falando sobre esse item aqui, ó, ângulo, né? Então vamos ficar a nossa aula inteira falando sobre esse conceito de ângulo, que é onde nasce todo o princípio, né, que a gente vai estar aí desenvolvendo, tá bom? Então vamos lá. Então o que a gente tem lá? O que é ângulo, primeiramente? Imagine que você pega um pontinho, né? Esse ponto eu vou chamar de A, né? Coloquei uma letrinha aqui, né? Uma letrinha maiúscula, ou um ponto, normalmente, tá? Representando por letra maiúscula, não é regra, não é obrigatório, mas é meio que padrão isso aí, tá bom? Então, a gente usa um ponto A, e aí até vou chamar de V, vou usar um AB aqui também, né? Para não ficar ABC, vou chamar de V para dar o nome de vértice para ele, tá? Então, vou chamar esse ponto de V. Aí é o seguinte, imagine que você pega uma semi-reta, beleza? Uma semi-reta, né? Aqui montei uma semi-reta, e aí uma segunda semi-reta, tá? Então montei uma primeira, e aí montei
uma segunda, todas elas, né, com origem, tá, nesse ponto V, tá bom? Aí o seguinte, no caso específico, o que a gente faz, né? Ô Marcão é o nosso cinegrafista, por favor, para mim, desliga o celular, por favor, para mim, esqueci de ligar. Ó, gente, caso, ó, isso aqui, tá? Esqueci de ligar o celular, por isso que ele vai ligar para mim. Beleza? Obrigado, tá? Aí, pessoal, é o seguinte, acontece, gente, ao vivo, tá? Ao vivo é assim mesmo. Poblino. Aí é o seguinte, o que a gente tem, por favor, tá? Ó, Poblino. Ah, Marcão. Pera aí, gente de casa, um minutinho. Deixa eu ligar o celular aqui. Esqueci, gente, comprei esse celular esses dias. E você acredita que eu apoio para desligar o negócio? Agora, beleza, obrigado. Valeu. Ó, povo, aí é o seguinte, o que a gente tem, né, no caso específico, ó. Nessa situação, imagine o seguinte, tá? Você tem lá uma semi-reta, opa, caiu. Pessoal, uma semi-reta que parte de V vai na direção desse ponto A, beleza? Aí uma segunda semi-reta que sai desse V vai no sentido aqui do nosso B, tá? Então você abriu ali duas semi-retas, tá? Essas semi-retas, elas montaram aí, não sei se vocês conseguiram reparar, duas regiões, ó. Essa região que eu estou pintando aqui de verde, né? Essa aqui, tá? E essa outra região que eu vou pintar de amarelinho, aqui do lado de fora. O amarelo e o verde ficou quase igual, né? Mas, ó, essa região aqui do lado de fora. Então, você tem duas regiões demarcadas aqui por essas semi-retas, tá? Aí, o que acontece? No caso específico, ó, cada uma dessas regiões aqui, elas vão ser chamadas de ângulo, tá? E detalhezinho, o ângulo, ele não para aqui, tá, gente? Ele é infinito para cá, tá? Ele é infinito para cá, tá bom? E aí, como o bichinho é infinito, para não ficar muito feinho, o que a gente faz? A gente costuma representar por essa simbologia, um pedaço ali de uma circunferência, né? E representar por alguma coisa. Aqui eu vou chamar de alfa, tá? Mas pode ser beta, teta, também pode ser A, B, o ângulo 1, ângulo 2, não impede, né? Não tem uma regra específica para isso não, tá? Mas é comum a gente acabar utilizando aí situações, né? De casos que letra grega, né? Alfa, beta, teta, tá bom? Beleza? Certo? Gente, a vida é bela, né? Aí é o seguinte, o que a gente tem ainda, né? Então, para a gente trabalhar com os ângulos aqui, no Brasil a gente usa a medida chamada grau, né? Estou falando Brasil porque o grau não é do sistema internacional, tá, gente? Então, o sistema internacional para medida de arco é o radiano, tá bom? Mas no Brasil a gente usa o grau. Então, é o seguinte, o que é um grau? Lógico que eu não vou conseguir fazer isso de jeito nenhum, né? De forma alguma. Imagine que eu pego uma circunferência e divido a bichinha em 360 pedaços, ó. Não vou conseguir fazer isso de forma alguma, tá? Mas só para entender a ideia. Então, suponhamos que eu dividi isso aqui em 360 pedaços, tá? Uma pizza, tá? A partir do meio, dividi em 360 pedaços. Cada pedacinho, ó, gente linda, ó, cada pedacinho que aparece aqui, né? Cada pedacinho desse aqui é o que a gente tem como sendo um grau, tá? Então, o que é o grau? É a circunferência dividido em 360 pedaços, tá? Então, isso aqui é o que a gente tem como um grau e vai representar por uma bolinha em cima do número assim, tá? Então, isso é um grau, beleza? Então, o que é um grau na prática? É uma fração 1 sobre 360 de uma circunferência, tá? Então, isso aqui representa o que a gente tem como sendo, né, um grau. Na prática, boa parte de vocês conhecem, o pessoal que está assistindo também conhece. Se você pensar, então, na circunferência inteira, quantos graus tem uma circunferência toda? Se ela for dividida em 360 pedaços, né? Então, ela inteira, a circunferência toda, tá bom? Então, a circunferência, ela todinha, né? Maravilhosa, perfeita, como nós, dá 360 graus, tá? Então, isso seria o que a gente tem como medida de arco para a circunferência toda, certo? Dúvida, gente? Tranquilo? Beleza? Pessoal de cá, tiver alguma dúvida também, coloca no chat. Tá respondendo aí, né, Marcão? O chat, né? Tá aberto aí, né? Beleza? Então tá. Aí é o seguinte. Pô, então a gente tem 360 graus, tá? Certo? Agora, uma coisinha que é importante, né, a gente saber, é que quando a gente trabalha com ângulo, né, existem alguns tipos de ângulo. Então, são alguns nomes, né, que a gente vai estar aí manipulando. Aí vai aparecer em questãozinha objetiva, somatória, Enem, PAS, PSS, né, FUVEST, essas coisas assim, tá bom? Vestibular de forma geral, concurso.
aparece para a gente alguns tipos, aí, alguns nomes, né, que vão ser necessários aí a gente saber para a gente não se perder, tá? Então é o seguinte, quais são os nomes? Primeiro, é comum a gente ver o termo ângulo reto, tá bom? O que é um ângulo reto? Ô, povo lindo, um ângulo reto nada mais é do que um ângulo de 1/4 da circunferência, tá? Se a circunferência tem 360 graus, 1/4 dela seria 90. Então, você tem, né, esse ângulo aqui assim, ó. Quando é 90 graus, ele pode ser representado assim, que é o comum, né? Não tem problema algum se você fizer isso aqui, tá, gente? Ó, aqui no rascunho. Fizer assim, ó, e colocar 90, tá errado? De forma alguma, tá? Beleza? Então, não tá errado não. É que normalmente, quando você vai representar um ângulo de 90 graus, a gente tem por hábito colocar o quadradinho para deixar bem claro que ali é 90 graus, tá? Então, para deixar assim bem explícito que é 90 graus. Então, um ângulo com medida 90 graus, ele vai receber um nome, né? O nome que a gente tem para ele, ou que a gente dá para ele, é ângulo reto, beleza? Aí, segunda informação, segundo tipo de ângulo, o chamado ângulo agudo. Bom, aqui varia um pouquinho de biografia, né? Dependendo do livro que você estiver trabalhando aí, biografia de um para o outro, mas de uma forma geral, né, a gente considera um ângulo agudo um ângulo positivo menor que 90 graus, beleza? Ou na prática, né, você pode pensar que esse ângulo agudo é um ângulo entre 0 e 90 graus, tá? Então, ângulos com essa característica, a gente considera como sendo, né, um ângulo agudo, beleza? Tudo bem, gente? Aí é o seguinte, né, pensando nessa informação, nessa situação específica, né, o que a gente teria para um ângulo ser chamado agudo, né? Então, é o seguinte, imagina que assim, eu vou pegar, ó, esse pontilhadinho que eu estou fazendo aqui, é um ângulo de 90 graus, tá? Então, fiz um ângulo de 90 graus aqui, ó. Beleza? Aí, eu vou montar um ângulo, né, nessa expressão, ó, repara que ele está mais fechadinho do que o 90 graus, ó, ele está um pouquinho mais fechado, né, ó, o bichinho está aqui um pouquinho mais fechadinho, ó, chamado de alfa, e aí, esse ângulo um pouquinho mais fechadinho do que 90 graus, é o que a gente vai estar chamando de agudo. Beleza? E até as variações disso, né? Tipo acutângulo, umas coisas nesse sentido aí, tá? Apareceu a expressão agudo, a gente já sabe que eu estou falando de alguma coisa, né? De um ângulo aí menor que 90 graus, tá bom? Fechou até aqui, gente? Tranquilo? Tá? São só nomes aí, né? Pra gente tá manipulando, tá desenvolvendo, tá? Certo? Ainda, né? O seguinte, terceira situação, mega ultra fofinha, maravilhosa, né? É um ângulo chamado de obtuso, ou derivado disso, por exemplo, obtusângulo, né? Que é a mesma coisa, tá? Então, o que é um ângulo obtuso? Deixa eu marcar aqui. Um ângulo é considerado reto quando for 90 graus, agudo quando for menor que 90, né? E obtuso, pessoal, quando você tem um ângulo que ele tem uma abertura maior do que 90 graus. Na prática, né, a gente considera aqui, boa parte dos livros, entre 90 e 180 graus, tá? Então, se o ângulo tem uma abertura aí um pouquinho maior que 90 graus, né, a gente tem uma situação de um caso obtuso. Então, por exemplo, aqui você tem, né, o ângulo 90 graus, certo? Aí, a hora que eu abrir um pouquinho mais, né, deixa eu fazer um ângulo aqui, ó, mais abertinho do que esse 90, gente linda, a vida é bela, né? Aqui, ó, você tem um ângulo mais aberto do que 90, beleza? Aí, se é mais aberto que 90, a gente tem um ângulo chamado de ângulo obtuso, beleza? Então, essa é a ideia, né, do que a gente tem como ângulo obtuso. Então, por exemplo, 50 graus é agudo, 120 graus já é considerado obtuso, tá? Então, são uns nomes aí que é bom a gente, né, ficar de olho, tá? Beleza, e por fim, né, um outro nome aí, não tão comum igual esses outros aí, mas não custa nada a gente saber, né? Existe um termo chamado de ângulo raso. O que é um ângulo raso, né? Gente fofa, um ângulo é chamado raso quando ele apresenta para a gente medida de 180 graus, tá? Então, o ângulo raso é bem comum a gente representar assim, ó. Você tem o vértice dele aqui, aí você tem um A do lado direito, um B do lado esquerdo, né? E aí, essa meia volta assim, ó, tá? Então, essa meia volta que a gente tem, que é um ângulo de 180 graus, a gente considera como sendo um ângulo raso. O nome que a gente dá, né, seria
um ângulo raso, beleza? Pessoal, ficou tranquilo até aqui? Não tem continha não, tá? É só alguns nomes aí que a gente vai ter no meio do caminho, né? Pra gente não nos perder na hora que vai fazendo exercício, tá? Certo? Dúvidas? Sem dúvidas. Gente linda. A vida é bela, né? Aí é o seguinte, né? Ainda outra coisinha que é bom a gente, né, saber em relação ao nome, existe esse termo aqui, ó, bissetriz, tá? Esse é um termo que a gente acaba utilizando de vez em quando, beleza? O que é bissetriz, né? Esse tris na geometria, ele é bem legal porque esse tris aqui, ó, normalmente ele representa a reta. Então, quando fala assim, ó, mediatriz, estou falando de uma reta, né? Então, no caso aqui, bissetriz é uma reta, beleza? Então, falou em tris, né? A gente está falando de uma situação de reta, tá bom? Alguns de vocês chamam Beatriz, não, né? Não? O que significa a palavra Beatriz? Veio na cabeça agora. O que seria Beatriz, né? Tris é reta, não é isso? Bia é o quê? Não me recordo. É o quê, Marcão? Bia é santo, não é? Santificada, alguma coisa assim? Então, Beatriz era o quê? Reta, santa, deve ser pessoa santa, né? Pessoa reta, alguma coisa assim? Não sei também, tá, gente? Eu tô, né? Não sei, tá? Mas deve ser algo nesse sentido, tá? Então, dúvida até aqui? Tranquilo? Ó, então, falou em tris é reta. Aí o bis ali, bissetriz, o bisse vem de bissecação, né? O que é bissecação? Gente linda, bissecar alguma coisa é cortar exatamente ao meio. Então, bissetriz é uma reta que corta alguma coisa ao meio. No caso específico nosso aqui, a gente vai dar o nome bissetriz quando ela cortar um ângulo ao meio. Então é o seguinte, ó, imagine que você tem um ângulo aqui assim, tá? Você tem um ângulo, e aí esse ângulo está aqui, né? Tem uma certa medida, tá? E por algum motivo, não sei qual, né? A gente acaba traçando aí uma reta, ó, que cortou esse ângulo em dois pedaços iguais. Beleza? Aí, a hora que eu cortei isso aqui em dois pedaços iguais, a gente gerou o que a gente chama de bissetriz, né? Então, o que é bissetriz? É uma reta que corta um ângulo ao meio, tá bom? Então, isso é bissetriz. Aí é o seguinte, tá, como que funciona? De uma forma geral, é bem tranquilo, tá, gente? Ó, eu vou abreviar um pouquinho, né, pra gente não perder muito tempo, mas é o seguinte, suponhamos que uma questão fala que R é bissetriz, tá? Então, eu vou abreviar pra gente não perder muito tempo, tá? Então, R é bissetriz. E aí você tem um desenho aqui assim, e aí você tem aqui a nossa reta R, aqui apareceu 3x menos 10, tá bom? Você tem lá 3x menos 10, e aqui eu tenho x mais 20, tá bom? Eu preciso saber, neste caso aqui, quem que é o valor de x, sabendo que R é bissetriz, certo? Então, um caso tradicional aí. Aí, se eu sei que essa R é bissetriz, o que que acontece com a bichinha? Ela vai dividir exatamente ao meio. Se ela divide ao meio, a gente tem que esse pedacinho aqui, ó, vai ser igual a esse aqui, por quê? Porque foi dividido exatamente ao meio, né? Então, se foi dividido exatamente ao meio, a gente tem que o 3x, olha aqui em cima, tá? O 3x menos 10 vai ser mesma coisa de x mais 20, tá bom? Ó, não entendeu para a pergunta, tá, gente? Tá bom? Aí, então, como ela cortou ao meio, né, ficou dois ângulos com medidas exatamente iguais, beleza? Então, os dois são iguais. Aí, o que a gente vai fazer? Resolve, né, manipula isso aqui, organiza para ver o que a gente tem. Eu vou passar o x para cá, vai ficar 3x menos x igual a 20, esse menos 10 passa mais 10, não é? Tá bom? Agora, se a gente for arrumar isso aqui, for organizar essa coisinha fofa, eu vou ter 3x com menos x é 2x igual a quanto? Né? 2x igual a 20 mais 10 vai ser 30, então 2x igual a 30. Se 2x igual a 30, esse 2 multiplicando passa dividindo. A hora que eu passar dividindo, vai ficar 30 dividido por 2, tá bom? Aí 30 por 2, a hora que eu dividir, vai dar 15. Olha que coisa fofa, né? Olha que coisa linda. É fácil, é gostosinho, né? Isso aqui é lindo, né? É fofinho demais da conta. Ó, ficou com os olhos até torto igual o meu aqui, beleza? Certo? Dúvidas sem dúvidas. Tranquilo? Então tá. Então falou que é bissetriz, o que a gente faz? Corta o ângulo ao meio, tá bom? Beleza.
E aí, outro conceito que eu acho que é interessante a gente saber, né, que está programado para a gente manipular, né, para a gente manipular, é o seguinte. Existe, né, algumas situações que é comum a gente ver, né, de ângulo entre retas, tá? Ângulos em retas. Aqui em retas se refere a mais de uma, tá? Ângulo em retas. Beleza? Então é o seguinte, é comum a gente ver algumas situações. A primeira delas é assim, ó. Às vezes você tem duas retas que se cruzam, né, tocando num pontinho aqui, que eu vou chamar de V. E aí, repare que nessa situação específica, neste caso, você formou 4 ângulos, não sei se você consegue reparar. Um aqui desse lado, né, o outro aqui, um em cima e embaixo, são 4 ângulos, tá? Beleza? Nesses 4 ângulos, a gente tem o seguinte, eu vou chamar um deles aqui de alfa, e vou chamar esse outro de beta, tá bom? Vamos comparar esses dois. Repare o seguinte, nesse desenho você tem um ângulo na frente do outro, né? Quando você tem um ângulo na frente do outro, a gente diz que eles são opostos pelo vértice, tá bom? Oposto pelo vértice. O que é o vértice? Esse biquinho aqui que o ângulo apresenta, tá? Então, isso aqui é o vértice. Oposto quer dizer contrário, beleza? Então, oposto pelo vértice quer dizer que é um de um lado, um do outro, está literalmente um na frente do outro, né? São contrários um do outro, beleza? Certo? Povo lindo, a vida é bela. Ó, pessoal que está assistindo em casa, quem não assinou ainda, não esquece, tá? Dá o joinha. R$14,90, Marcão? A assinatura aí. R$14,99, tá? Para ter acesso a alguns recursos especiais, tá? Beleza? Ó, gente, então é o seguinte. No que a gente tem nesse caso? Ó, tem um alfa, tem um beta, né? Tudo maravilhoso, tudo perfeito, mega ultra lindo, tá bom? Aí é o seguinte, no caso nosso, olha só, como é que a gente pode montar uma relação entre esse alfa e esse beta? A gente pode criar uma relação entre os dois. Como é que a gente faz isso? Ó, gente fofa, se eu pegar esse ângulo azul que tá aqui, ó, tá vendo? Eu vou chamar o bichinho de θ, tá? Beleza? Não é o que eu quero, tá? Eu quero esse alfa e esse beta. Mas vou usar esse θ como auxiliar aqui, tá? Se a gente olhar com carinho, o alfa, né, o alfa e o θ junto, ó, dá uma olhada, eles formam meia volta, não é? Se alfa e θ junto formam meia volta, a gente pode falar que esse alfa com esse θ equivalem a 180 graus, tá bom? Beleza? E aí, o seguinte, do mesmo jeito, né, se eu pegar esse θ com esse beta, então esse beta com esse θ, pessoal, também dá 180 graus, beleza? Aí é o seguinte, com essa informação, se você comparar essas equações, né, se eu comparar as equações, o que a gente tem, ó, θ vai ser igual a θ, 180 igual a 180, automaticamente vai sobrar alfa igual a beta, tá bom? Então, a gente vai ter que o nosso alfa e o nosso beta, pessoal, são valores iguais. Então, ó, que eu quero que vocês saibam disso aqui. Quando você tiver ângulo oposto pelo vértice, ou seja, um na frente do outro, né? Os dois valores vão ser exatamente iguais. Então, se aqui for 60, o lado de cá vai ser 60. Se um for 30, o outro é 30, tá? Então, essa é a informação, né, que eu preciso que vocês saibam disso daí. Como que vem os exercícios? De uma forma geral, a gente não tem tanta dificuldade quando aparece, né, situação que envolve esses ângulos opostos pelo vértice. Por exemplo, imagine que eu queira calcular um x. Aí eu tenho aqui assim uma reta R, uma reta S, né? Aqui eu tenho 5x menos 30, né? Do lado de cá eu tenho um x mais 10, tá? Eu quero saber quem que é o x numa figurinha dessa. Beleza? Então você tem duas retinhas, as retinhas elas estão se cruzando, né? E aí entre elas a gente está formando ali um ângulo x mais 10, outro ângulo 5x menos 30, né? Aí o que acontece com o bichinho? Pessoal, dessa informação a gente vai perceber que a gente tem um ângulo na frente do outro, não é? Se aparecer um ângulo na frente do outro, significa que esses valores aqui são valores
iguais, né? Então são iguaizinhos. Se são iguaizinhos, a gente pode escrever 5x menos 30 igual a quem? Igual a x mais 10. Beleza? Então, ó, lado direito e lado esquerdo, né? São opostos pelo vértice. No caso específico, né? São valores iguais, né? Aí, vou calcular bonitinho. 5x, esse mais x passa a menos x, igual a 10, né? Menos 30 passa mais 30. Tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Pessoal, 5x com menos x dá 4x igual a 40, né? Se 4x igual a 40, o 4 está multiplicando, né? O que a gente faz? Passa dividindo. A hora que eu passar dividindo, vai ser 40 dividido por 4, né? Eu vou ter x igual a 10, tá bom? Então, ó, é fofinho, né? Dá pra gente fazer, acredito eu, sem muito problema, tá? Fechou, gente? Dúvidas? Sem dúvidas? Tranquilo? Tá? Bem gostosinho, né? Então, dá pra gente fazer aí, treinando um pouquinho, a gente resolve um monte de exercício com esse conceito aí, tá? Beleza. Aí, né? Ainda dentro, né, do que a gente estava programado para hoje, dessa aula, outra situação que a gente costuma ver, né, ângulos, quando a gente tem casos de retas paralelas. Então, imagina uma reta R, uma reta S, né? Então, o que são retas paralelas? São retinhas que entre elas mantêm sempre a mesma distância, tá? Então, são paralelas, se mantém distância entre elas, né? E aí, eu vou traçar uma reta aqui assim, ó. Vendo que eu tracei uma retinha cortando essas paralelas, tá? Essa reta que corta, ela recebe um nome, tá, gente? O nome que a gente dá para a reta que corta retas paralelas é reta transversal. Beleza? Então, o que é uma reta transversal? É uma retinha que corta duas paralelas, tá? Cortou paralelas, a gente tem, né, uma situação de transversal. Beleza? É nome, tá? Então, paralela mantém distância, transversal é a reta que corta essas paralelas. Não sei se vocês conseguem reparar aqui, mas nesse desenho a gente consegue formar 8 ângulos. São 4 aqui embaixo, dá para ver? Mais 4 aqui em cima, beleza? Existe um termo chamado assim, ó, colaterais e alternos, tá bom? O que é colateral e alterno? Ângulos, são sempre dois ângulos, tá? São dois ângulos que você faz um comparativo com a posição em cima da transversal. A transversal está aqui, tá vendo? Ó. Então, se você tiver dois ângulos do mesmo lado da transversal, eles são chamados de colaterais. Tá imaginando o nome aí? Colateral é comum, então colateral, lados comum, tá? Então, co vem de comum, laterais é lado. Por exemplo, se eu pegar esse ângulo amarelo, pessoal, com esse ângulo amarelo aqui, né? Posso falar que eles são colaterais? Sim. Por que são colaterais? Porque os dois estão do mesmo lado da linha. Entendeu, gente? Beleza? Se eu pegar esse aqui, ó, pegar esse rosa aqui com esse rosa aqui em cima, consegue ver que cada um está de um lado da reta aí? Um está na parte de baixo, na parte de cima? Neste caso, esses dois rosas, eles são chamados de alternos. Entenderam a diferença? Tá? Então, estou usando esse termo aqui, ó, colaterais, ou seja, né, esse co vem de comum, laterais vem de lado, tá? Então, lado comum. E alternos, como o próprio nome já sugere bastante, alternos seria alternados, um de cada lado. Tá claro, gente? Beleza? Então, você tem aqui colaterais e alternos. Aí, o seguinte, junto com isso aqui, junto com colaterais e alternos, né, você vai ter dois nomes também, os chamados internos, tá bom? E os chamados externos. Aí você vai fazer combinações entre esses nomes, tá? Por exemplo, os amarelinhos. Tá vendo os amarelinhos ali? Os amarelinhos, eles são colaterais ou alternos? Colaterais, porque está do mesmo lado da linha, concorda? Eles são internos ou externos? Qual que é a diferença? Os internos é quando está no meio das paralelas. Beleza? O externo é quando está fora das paralelas. Neste caso, os dois amarelos estão dentro das paralelas, dá para ver? Se estão dentro das paralelas, eles são chamados de
internos. Tá claro? Então, esses amarelinhos aqui, ó, se eu fosse classificar os bichinhos, eles seriam colaterais internos. Entendeu, gente? Beleza? O rosinha. Pessoal, o rosinha já está um de cada lado. Se está um de cada lado, eles são chamados de alternos. Neste caso, eles estão por dentro ou por fora da linha das paralelas? Estão por fora, então. Se estão por fora, são chamados de externo. Então, o rosinha, pessoal, rosinha, classificação, alternos, externos, tá claro? Tá? Eu vou fazer mais um aqui só para pegar o jeitinho. Vou pegar um laranja. Ó, esse laranja aqui embaixo, beleza? Ó, esse laranja, deixa eu apagar aqui assim. Esse laranja aqui embaixo e esse laranja aqui em cima, tá? Ó, os dois laranjas. Beleza? Esses dois laranjas, como é que a gente poderia classificar os bichinhos? Ó, esse aqui eu dou meu dedo e esse aqui, tá? Beleza? Então, nesses dois, o que a gente tem? Como é que a gente poderia classificar os bichinhos aí? Né? Vamos lá. Colateral ou alternos? Os laranjas. Esse aqui, esse aqui. Colateral ou alterno? Vamos ver? É alterno. Por que é alterno, né? Se a linha está aqui, ó, a gente for, a linha está aqui, um está do lado de baixo, outro do lado de cima, concorda? Um de cada lado da linha, né? Se está um de cada linha, são alternos. Neste caso, é alternos internos ou externos? Externo, opa, é interno, né? Por que é interno? Você tem lá os dois dentro da paralela, então são internos. O laranjinha são alternos internos, beleza? Tudo bem, gente? Tranquilo? Então tá. E aí, o seguinte, ainda, né, pensando em ângulos, evidentemente que tem algumas relações entre esses ângulos, tá? Que é o seguinte, deixa eu montar aqui de novo, R, S. Tinha um rapazinho, né, chamado Tales, que o bichinho era bom, né? Tales trabalhou, fez vários teoremas, postulados em cima de retas paralelas e seus ângulos, tá bom? Tem um famoso teorema de Tales, que na verdade é um teorema angular, linear, não é o caso nosso aqui, né, um teorema linear, só que também ele inventou outras coisinhas, né? Entre o que ele trabalhou, se usou os ângulos também, né, dessas paralelas, tá bom? Que daí a gente pode até considerar como um teorema linear, teorema angular, que é o seguinte, o que fala quando você tem duas retinhas paralelas, ou mais de retas paralelas, cortado por transversal, feixe, né, pode colocar assim, feixe de retas paralelas. A ideia é o seguinte, pessoal, a ideia da gente trabalhar é assim, ó, ângulos em posições iguais geram sempre resultados iguais, ou têm valores iguais. Então, por exemplo, esse ângulo aqui rosa, suponhamos que ele é um ângulo alfa, certo? Indiferente de você ter 1, 2, 3, 10 paralelas essa aqui, os que estiver sempre na mesma posição vai ter o mesmo resultado. Então, se lá em cima for alfa, ó, gente linda, aqui embaixo vai ser o quê? Também vai ser um alfa. Entendeu, gente? Porque está na mesma posição. Se tivesse uma terceira reta, não tem problema. Nessa posição vai ser o quê? Vai ser alfa, tá bom? E aí, pessoal, a gente consegue perceber que se aqui em cima for alfa, aqui vai ser o quê? Alfa. Por que é alfa? Porque é oposto pelo vértice. Tudo bem? E aí, o seguinte, esse outro aqui, ó, também vai ser alfa. Por quê? Porque é oposto pelo vértice. Beleza? Então tá. Ainda o seguinte, né? Se a gente tem esse ângulo aqui em cima, tá? Esse ângulo amarelo, que eu vou chamar de beta, esse aqui está na mesma posição. Consegue ver que é o beta aqui embaixo? Está na mesma posição? Dá para ver, gente? Né? E aí, se esse aí é beta, esse aqui embaixo também é beta, porque é oposto pelo vértice, e esse aqui também é beta. Então, na verdade, a gente falou que era 8 ângulos, mas, né, na verdade, são 8 ângulos, sim, mas em termos de valores, é no máximo 2. Beleza? Seria o alfa e o beta, né? Dúvida até aqui, gente, não? Tranquilo? Então tá. E aí, um conceito que também boa parte de vocês conhecem, mas não custa nada a gente dar uma reforçada,
é o seguinte. A gente vai ter aula específica para a gente falar de triângulo, tá? Mas um primeiro conceito eu vou precisar, por quê? Porque na próxima aula a gente vai estar fazendo exercício, tá? Então a gente vai estar treinando isso aqui, pegando um exercício um pouquinho mais aprofundado e tal, né? E aí, pessoal que dá o like aí, né, Marcão? E que assina, semana que vem, tá liberado para assistir também, né? Beleza? Ó, Paulinho, então é o seguinte, o que a gente tem aqui, né? No caso específico, olha só. Imagina um triângulo, né? Todo mundo conhece, o termo triângulo vem de triângulo, ou seja, 3 ângulos. O nome antigo era trilátero, então não se assuste se pegar algum livro, está escrito lá trilátero, é a mesma coisa, tá? Trilátero, vem 3 lados, tá? Então essa é a figurinha. Ele é chamado triângulo exatamente pelo fato, pessoal, da gente ter 3 ângulos internos, por isso que é triângulo. Tudo bem? Olha só. Imagine que você pega essa figurinha e aí eu vou traçar uma reta, tá bom? Uma reta suporte aí de um lado, né? E através do vértice que não foi contemplado por essa reta, eu vou traçar uma paralela a essa base, tá bom? Então tracei essa paralela aqui assim, beleza? Tudo bem, gente? E aí, o que a gente pode pensar em fazer? Olha só, suponhamos que eu trace aqui uma retinha, que é uma reta transversal, essas 2 retinhas verdes que eu montei aqui, tá? Tracei essa transversal, beleza? Ó, fiz essa retinha rosinha aqui, né? Esquece essa aqui, tá? Esquece essa linha. Se eu for esquecer essa linha, olha só, se aqui embaixo você tem um ângulo de medida alfa, aqui em cima está na mesma posição, não tá? Então, esse daqui também vai ser alfa. Tudo bem, gente? Beleza? Agora é o seguinte, se eu pegar uma outra aqui, pegar uma laranja, tá? Vou fazer outra transversal, só que agora essa laranja. Beleza? Coloquei essa laranja lá. Nessa retinha laranja, repare que aqui embaixo você tem um ângulo θ, né? Aqui em cima, pessoal, você vai ter também um ângulo θ. Por quê? Está na mesma posição, concorda, gente? Isso aqui embaixo é θ, aqui em cima é θ. Pensando na linha laranja e na linha rosa, olha o que acontece, né? Pensando na laranja e na rosa, elas estão se cruzando nesse ponto aqui, concorda? Se elas estão cruzando nesse ponto, aqui em cima, você tem um ângulo, né? Você tem um ângulo, e aí esse ângulo, se a gente olhar com carinho, ele é oposto pelo vértice, não é aqui? Em relação a esse beta. Então aqui em cima vai ser um beta também. Beleza? Onde eu quero chegar? Pessoal, é o seguinte, se você olhar com carinho, esses 3 ângulos juntos, o que ele gera? Meia volta, né? Se é meia volta, ele gera 180 graus. Olha só, isso aqui, gente, ó, é um resultado extremamente importante para a gente. Então, quando você tiver qualquer triângulo, não importa, tá? Tamanho dos lados, não interessa. Qualquer triângulo que você tiver, não importa, tá? Volta a frisar o tamanho do lado que a gente tem, a soma dos ângulos internos sempre vai ser 180 graus. Tá bom? Beleza? Dúvida, gente, ou não? Tranquilo? Então tá. Povo. Povo de casa, pessoal que está assistindo, ó, dá um joinha. Semana que vem, né, Marcão? Sobe do sol e fica aberto para quem é assinante, né? Essa semana está aberto ainda para todas as aulas, né? Isso, beleza? Semana que vem, só assinante. Isso, e o pessoal daqui, tá bom? Pessoal de casa, muito obrigado por assistir a nossa aula, tá? Fique com Deus, já sabe, tá? A marca do leão, ângulo Maringá, tá bom? E aprender aulas, o melhor cursinho online, tá bom? Tchau, tchau, gente.